Salve, salve! Seja bem-vindo ao canal Psiquiatria Pura e Simples, seu mais novo canal de informações em saúde mental. Meu nome é Jobson, sou médico atualmente no terceiro e último ano da residência da especialização em psiquiatria e hoje a gente vai reagir a alguns vídeos curtos que eu encontrei no Instagram, no TikTok, sobre saúde mental, psiquiatria no geral, para a gente aprender um pouquinho mais com responsabilidade e com medicina baseada em evidência. Então vamos lá para o primeiro vídeo. Infelizmente, cresci com meus pais brigando, mas nunca se separando. Então você pode me tratar mal, eu ainda vou ficar. Esse vídeo é interessante porque ele aborda alguns conceitos, principalmente da área da psicanálise, que diz que as relações passadas pelas quais você passou, né, pelas quais você viveu, acabam por interferir, às vezes até mesmo definir muito do como você vai se relacionar com as outras pessoas no agora ou no futuro. Mais especificamente nesse vídeo, ele aborda um fenômeno psicológico relativamente muito conhecido na área da psicologia, que é a ideia de que você aprende um modelo de relacionamento a partir das coisas que você viveu dentro da sua casa. Quando a criança cresce em um ambiente onde ela sempre está presenciando tensão, brigas, desentendimentos, até mesmo desrespeito, o cérebro dela pode acabar aprendendo que amar significa tolerar sofrimento. E veja bem, isso não é algo consciente, isso é um aprendizado que vem ao longo dos anos. E quando elas se tornam adultas, acabam simplesmente tolerando e muitas das vezes aceitando relacionamentos abusivos e até mesmo buscando relacionamentos desse jeito, porque aquilo parece familiar. É algo com que ela está acostumada e com que aprendeu o que é um relacionamento. Claro que tudo de maneira inconsciente, tá? Por isso que uma das coisas mais importantes na saúde mental como um todo é justamente aprender o que são relacionamentos saudáveis. É claro que isso é algo que não acontece com todo mundo, não é toda criança que passou por esse tipo de situação que no futuro vai ser desse jeito. Isso não define ninguém. Isso é uma coisa legal que a psicologia, que a psicoterapia faz muito bem. Próximo vídeo. Tome Rivotril. Até porque não tem mais para vender. Não tem mais? Não. Como assim? Acabou o Rivotril? Calma, chego lá. Rivotril tem um gosto, para mim, que é como um abraço de mãe. Quando o Rivotril entra, a ansiedade sai. É uma coisa maravilhosa. Então, só pelo gosto dele, sem o efeito que ele traz, eu poderia usar isso, não de maneira recreativa, mas como um placebo mesmo, assim, tomar. Se não fosse tão bom, não tinha gente que simplesmente se viciasse. Na verdade, pegar um falso e um verdadeiro, misturar, deixar assim, tipo, não sei qual. E você acha que já te ajudaria? Mas o Rivotril gotas sumiu das prateleiras. Houve uma mudança de fábrica, parece. Eles tiraram a fábrica deles de um lugar e botaram... Então não existe mais Rivotril gotas? Não é que não existe. Não temos, desde outubro. O cara que sabe... Exatamente, desde outubro de 2025. Exato. 10 de outubro de 2025, um dia chuvoso. Então, se você tem um Rivotril aí pela metade, dou. Rivotril é o nome comercial de um princípio ativo chamado clonazepam. É um medicamento muito utilizado, por exemplo, em quadros de ansiedade, porque ele tem um efeito calmante muito potente que faz efeito em questões de minutos. O principal problema dele é que ele é um remédio tarja preta. Então, quanto mais você usa, menos efeito ele faz. Para fazer o mesmo efeito, tem que usar doses mais altas. Isso vai gerando um ciclo de dependência química no cérebro, de fato, ao ponto que se a pessoa utiliza durante meses ou até mesmo anos, se ela parar de tomar, ela pode ter sintomas de abstinência, até mesmo sintomas graves, como até mesmo convulsão. E é um dos principais medicamentos comercializados no mercado negro aqui no Brasil. Por isso que ele é tão queridinho por aí. E realmente teve essa situação que esse nome de referência, o Rivotril, parece que foi descontinuado aqui no Brasil. No entanto, o medicamento ainda é produzido como genérico ou então como outras marcas de outros laboratórios. Então, ele ainda está disponível. Coisas que eu gostaria de ter escutado enquanto eu tomava medicamento para ansiedade e depressão. Durante mais de um ano eu tomei medicamento para ansiedade e depressão e eu gostaria de ter escutado algumas coisas que eu não escutei e que agora que eu não tomo mais, além de visualizar isso nas pessoas, como psicóloga, eu visualizo como alguém que já tomou o remédio e eu consigo me ver na pessoa. A primeira coisa que eu queria ter escutado é: o remédio vai ser bom para você, mas não deixe de fazer terapia. Principalmente uma terapia com uma abordagem que trabalhe comportamento, porque o remédio ele vai te ajudar, vai te aliviar os sintomas, mas ele não vai mudar a sua vida. A segunda coisa... Isso é bem interessante. É isso aí, concordo bastante. Dependendo da situação, de paciente para paciente, a medicação pode ter efeitos mais direcionados, como, por exemplo, melhorar o apetite, melhorar a qualidade do sono,
melhorar a questão do humor, melhorar a questão de energia. Existem vários fatores centrais na vida de uma pessoa que realmente o medicamento não vai resolver. E tem vários estudos que evidenciaram que terapia com medicamentos é melhor do que terapia sozinha e medicamento sozinho. Embora eu sei que às vezes é difícil fazer um acompanhamento de terapia de maneira regular, às vezes a acessibilidade, tanto pelo sistema público de saúde, até mesmo pelo particular, não é tão acessível assim, pelo menos aqui onde eu moro. E só um cuidado, existem diversos tipos de abordagens de terapia, de acompanhamento psicológico. Ela diz aqui para dar preferência àquelas que fazem abordagens mais comportamentais. Mas assim, todas as abordagens têm a sua importância. Tem pacientes que realmente não se dão bem com abordagens comportamentais. No entanto, se dão melhor com, por exemplo, terapias que exploram o inconsciente, terapias psicanalíticas, terapias contextuais, dentre várias outras, tá? Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. No entanto, tem algumas terapias que realmente funcionam melhor, evidenciado em estudos, para certos tipos de transtorno. Você vai se sentir bem, mas não é para acelerar. Porque o que a gente faz quando a gente começa a tomar o remédio, começa a se sentir um pouco melhor? A gente começa a acelerar e a manter, às vezes, o comportamento que antes era prejudicial. Porque a gente percebe assim, não, agora eu tô bem, então eu consigo fazer um pouco mais daquilo que me fazia mal. E geralmente isso acontece porque a gente não tá fazendo terapia. E isso pode ser... Isso aqui a pessoa já tá há semanas, meses ali para baixo, sem energia, desanimada, às vezes até para levantar da cama é um sacrifício. Aí ela começa a tomar medicamento, percebe que ela já tá com um pouquinho mais de energia, e aí pronto, vou resolver minha vida toda de uma vez. E aí começa a assumir 1000 responsabilidades, cuidar de um monte de coisa, e não percebe que isso só vai se sobrecarregando, que pode levar a simplesmente uma recaída de todos os sintomas, mesmo tomando medicamento, e claro, né, ficar frustrada porque, poxa, comecei o tratamento, não melhorei, como é que é isso? Por isso que a recuperação, quando se trata de saúde mental, é algo bem gradual, de forma progressiva e segura. Você fica um pouco mais apática e as pessoas podem perceber essa mudança emocional da sua parte. Então comunique para as pessoas que são importantes para você que algo em você está diferente mesmo. E por que eu acho isso tão importante? Porque hoje, depois de ter passado pela experiência de ter tomado o remédio, eu bato o olho na pessoa e fico assim, ela tá diferente, ela tá parecendo um pouco mais desanimada, mas não é desanimada, é meio xoxa, às vezes sem toda aquela expressividade que ela tinha antes. Eu consigo perceber isso na pessoa e não ter um julgamento, por exemplo. É natural que, como psicóloga, eu tenha uma sensibilidade maior para entender se a pessoa tá bem, se ela não tá tão bem assim. Então isso é natural pra mim. E não é natural pra todo mundo. Às vezes a gente acha que é, né? Tipo, eu tô sofrendo aqui, tá todo mundo vendo. E às vezes as pessoas não estão entendendo que você tá num momento delicado da sua vida, que você tá precisando de ajuda. Quarto. Aqui é um ponto interessante que tem algumas pessoas que quando começam alguns tratamentos, principalmente para depressão, para ansiedade, elas começam a perceber que o humor começa a ficar mais neutro, não fica nem tão para baixo, nem tão para cima, não fica mais nem tão alegre, mas nem tão triste. E às vezes isso pode até mesmo parecer uma apatia, assim, uma indiferença. Tudo bem, tô nem aí. Mas uma coisa muito importante é que isso não acontece com todo mundo. Pelo contrário, são poucos os que acabam ficando dessa forma. Geralmente tendendo a melhorar a partir do momento que a medicação vai se adaptando com o organismo, levando algumas semanas, às vezes alguns meses. Às vezes pode ser interessante fazer um ajuste na dose ou até mesmo trocar o medicamento. Claro que individualizado para cada pessoa. Mariana, você vai precisar de ajuda para tomar certas decisões importantes. Quando a gente começa a tomar remédio, as pessoas pensam assim, não, agora ela vai melhorar, agora ela tá se sentindo melhor. Só que a gente não tá no nosso natural. Essa é a verdade, a gente não tá no nosso natural. E talvez a gente vai tomar decisões sem estar com muita certeza daquilo que a gente tá fazendo. Uma certa apatia mesmo, e que em um outro momento, se a gente tivesse natural, sem o uso do medicamento ou com as emoções de um outro estado, a gente tomaria uma decisão diferente. E foi isso que eu senti nesse período da minha vida, porque foi quando eu tava preparando meu casamento. E hoje, olhando em retrospectiva, eu penso assim, gente, em alguns momentos eu escolhi coisas que não precisava ser daquele jeito, sabe? Não que foi ruim, não que eu não soube escolher nada disso, e não que eu não tive a ajuda das pessoas à minha volta, mas eu percebo hoje que as pessoas não estavam entendendo que eu não tava no meu 100%. Quinto. Aqui eu já vou discordar um pouco da colega. Porque você toma medicamento que você não está natural, ou que isso atrapalha no teu juízo crítico de tomar decisões. Pelo contrário, o medicamento vai te ajudar a te aproximar do teu funcionamento mais saudável. O objetivo nunca vai ser te tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que não é você de verdade, o que acaba sendo um mito popular, comum até. Claro que se você acabar tomando um medicamento ali que te der sono e durante o dia você ficar com a concentração
um pouquinho prejudicada, isso pode atrapalhar a tomada de decisão. Mas isso é uma exceção da exceção. Pode ser que seu corpo mude, pode ser que isso também seja um fator que vai mexer com você emocionalmente. Na minha experiência, o que aconteceu? Eu fiquei com muito mais fome e eu não conseguia perceber isso. Eu achava que aquilo era eu mesmo, sabe? Verdade. Eu não consegui perceber e ninguém conseguiu perceber também. Comecei a engordar e eu acho que as pessoas à minha volta, claro, né? Ninguém chega pra você e fala assim, ó, você tá engordando. Mas eu percebia. Eu percebi que eu tava engordando, que eu tava diferente. Só que quando eu falava, as pessoas falavam assim, nossa, Mariana, mas você tá linda, mas não sei o quê. E aquilo ali tava mexendo comigo psicologicamente. Porque eu percebi que meu corpo tava mudando. E justo na época do quê? Do meu casamento. Mas uma coisa boa é que eu não me deixei paralisar por isso, sabe? Eu não deixei de casar, não deixei de realizar aquilo que era um sonho pra mim e hoje eu não me arrependo de forma alguma. Excelente. Então, nada do que eu tô falando aqui é pra te desencorajar, é só pra melhorar a sua experiência. Outra coisa A gente na psiquiatria tem um arsenal de medicamentos para ajudar a melhorar o apetite, até mesmo um ganho de peso. Por isso que é muito importante, durante a avaliação psiquiátrica, perceber se esse paciente, por acaso, já não está acima do peso ou até mesmo já não está obeso, porque, poxa, eu vou passar um medicamento para ajudar a tratar o sintoma de ansiedade. No entanto, vai aumentar o peso, aumenta o risco de desenvolver hipertensão, diabetes, desenvolver lá no futuro algum problema no coração, ter um AVC, sei lá, né? Então a gente vai estar resolvendo um problema e ganhando outro, sendo que dentro desse arsenal tem outros medicamentos que às vezes não vão interferir na questão do peso, que às vezes são preferíveis. Então, quando eu estou avaliando meus pacientes, eu tento prezar bem para essa parte. E claro, depende de pessoa para pessoa, né? Não é porque o medicamento acaba que engorda ou que dá mais fome na maioria das pessoas que vai acontecer a mesma coisa com você. que teve também de mudança no meu corpo, eu transpirava muito mais. O médico mesmo chegou a falar assim, ah não, é por causa do clima, porque tava quente e tal, eu casei em janeiro, realmente fica muito quente, mas o jeito que eu transpirei foi diferente. E só você conhece como você se sente. E aqui a gente já pode entrar num sexto ponto, né? Isso é interessante. Tem alguns medicamentos antidepressivos que realmente tendem a aumentar essa transpiração na pessoa, fazer a pessoa suar um pouquinho mais do que o normal. Geralmente, mais uma vez, nas primeiras semanas. Depois daquela fase de adaptação, costuma ficar bem tranquilo. Você sabe como você se sente e é importante que você observe isso, o antes e o depois. Anote tudo que você está sentindo. Leve para o médico, não faça esse acompanhamento medicamentoso sozinha. Porque isso não vai te ajudar. Pode ser que isso piore tudo que você tem vivenciado, porque tem efeitos colaterais do remédio, né? Não só, claro, você vai ter um efeito talvez imediato ali de... Isso que ela comentou sobre você registrar, anotar o antes e o depois é muito legal, muito interessante. Principalmente porque o paciente consegue ver e perceber, ah, eu tinha isso, agora não tenho mais, né? Ou até mesmo ainda tem, só que de uma maneira bem mais suportável. É comum a gente anotar isso no prontuário, mas o paciente também fazer essas anotações e também ter esse insight de melhora é muito legal. Até porque tem alguns pacientes que têm uma certa dificuldade em entender de fato o que é a melhora. Às vezes a melhora é uma crença de uma utopia de quase um super-homem ou uma super-mulher, né? E isso não existe, claro. A gente entende que o paciente tinha um estado pré-mórbido, ou seja, antes daquela situação começar, ele funcionava de um jeito, e aquilo ali meio que é o nosso alvo de tratamento, né? Voltar para aquilo em que antes de tudo começar. Aqui, principalmente, né, ela se refere aos transtornos, por exemplo, de ansiedade, depressão, mas é algo que se aplica também para vários outros e diversos transtornos mentais. Eu acho muito legal quando o paciente chega com as anotações. Manejar alguns sintomas, mas a sua vida vai continuar a mesma. Se você não mudar a sua vida... Aqui cortou um pouquinho, mas realmente, né, é muito importante tomar medicamentos sob supervisão médica adequada e não tomar simplesmente da sua própria cabeça. Com as ações, sua vida não vai mudar só com o medicamento. E foi isso que aconteceu quando eu decidi tirar o medicamento. Foi quando eu percebi o que nas minhas ações não estavam funcionando mais e que eu precisava mudar. Quando eu comecei a mudar o meu comportamento e gerar um resultado diferente na minha vida, foi quando finalmente eu consegui tirar o medicamento. Porque eu comecei a perceber, ó, o medicamento aqui, ele já me ajudou aonde ele podia e agora é comigo. Então trazer essa responsabilidade para você vai te trazer mais autoconfiança, mais autoestima, de saber assim, o medicamento ele é uma ferramenta, mas não é ele que vai mudar a minha vida, não é ele que vai me colocar pra frente. Às vezes ele só vai me levantar, porque às vezes eu tô deitada e não consigo me levantar. E aí o medicamento ele tem esse poder, né, de tirar a gente dessa inércia.
Mas de resto é a gente que precisa caminhar. Você não precisa caminhar sozinha, você precisa caminhar acompanhada com o seu médico, com o seu psiquiatra, com a sua psicóloga, com os seus amigos, com a sua família, com quem é a sua rede de apoio. O amor, o afeto aqui é muito importante. É natural que a gente, num momento como esse, a gente comece a se isolar, né? Evitar as situações, não evite as situações. Último ponto, e não... Assim, essa ideia de que o remédio já ajudou o que podia, agora é comigo. É verdade, mas depende do contexto. Aqui, claramente, ela está relacionando mais aos transtornos mais prevalentes, né? Que é a depressão e a ansiedade, né? Os transtornos mentais mais prevalentes. No entanto, tem vários outros tipos de transtornos, principalmente mais crônicos e mais complicados, em que a medicação é essencial, talvez a maior parte assim do tratamento mesmo, que se faltar, desanda muita coisa. Por exemplo, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, TDAH, dentre diversos outros. E até mesmo alguns quadros de depressão mais grave, ou então de transtornos de ansiedade mais crônicos. Mas sim, é super importante cuidar das diversas áreas da sua vida, não só da parte medicamentosa. Menos importante. Apesar do medicamento ele ser uma ferramenta muito importante, eu reconheço isso enquanto profissional e enquanto pessoa, se eu tivesse que falar uma coisa, não se acostume com o uso do medicamento. Né? Ele foi feito para ser uma ferramenta, mas não uma muleta, em que você vai ficar se apoiando ali no remédio para poder viver, para poder melhorar a sua vida, né? Se apoia em outras coisas e não no medicamento. Construa pilares na sua vida, né? Outros pilares, e não só o uso do medicamento. Então, atividade física, uma espiritualidade, relacionamento amoroso, relacionamento social com seus amigos, com as pessoas que você conhece no seu trabalho, né? A sua vocação. Trabalhe todas essas áreas o máximo que você conseguir. Considere que no momento que você está tomando medicamento, você está podendo ter a oportunidade de transformar a sua vida. Porque os sintomas que você está querendo remediar ali com o medicamento veio de algo, de um contexto, de um ambiente em que estava doentio para você. A gente precisa sair dele construindo o quê? Novos pilares e uma nova vida, uma nova versão de você. Isso é super possível. Você não precisa caminhar sozinho, busque ajuda se você está nesse momento. E comenta aqui se você... Assim, excelente. Essas dicas finais que ela comenta, eu concordo em gênero, número e grau. Mas um ponto que eu faria um ajuste importante é nessa ideia de que o medicamento não é amuleto. Porque isso tende a trazer uma ideia negativa do medicamento, que é algo que é para ser usado para pessoas que são fracas, que é para pessoas que não têm como cuidar de si sozinhas, ou pessoas que não têm capacidade. Eu sei que a colega não quis dizer exatamente isso. Mas, o medicamento, ele é um tratamento médico. Assim como a insulina é para o diabético, o antihipertensivo para aquele que é hipertenso. Algumas pessoas podem utilizar durante um período, outras por um período maior. Então, isso sempre precisa ser bem individualizado e, principalmente, acompanhado e conversado com o seu médico. E não simplesmente chegar um belo dia que, já usei o remédio por 6 meses. Pronto. Agora eu me decidi, vou parar e vou tocar minha vida por conta própria. Não é bem assim. E, exatamente, busque ajuda. Não caminhe sozinho. Vídeo legal, cara. Gostei bastante. Vamos ver o próximo. Quando alguém não para de falar mal dos outros, mas sou psicólogo e sei o que é projeção. Tá, pra quem não sabe, eu vou tentar dar uma simplificada aqui. Projeção é um termo utilizado dentro da psicanálise em que a pessoa inconscientemente atribui a outras pessoas sentimentos ou características que ela mesma não aceita em si. Um dos exemplos mais práticos, e aqui é um pouco polêmico, é daquela pessoa que trai ou tem vontade de trair e começa a acusar o parceiro o tempo todo de traição. A ideia é que a pessoa não consegue enxergar isso nela própria e ela começa a atribuir isso inconscientemente a outras pessoas. Outro exemplo seria aquela pessoa que anda muito irritada ou agressiva e ela simplesmente começa a projetar que outras pessoas, na verdade, estão com raiva dela, que estão sendo hostis com ela, quando na verdade aquela agressividade é somente o inconsciente dela tentando projetar em outras pessoas. Ou ainda aquela pessoa que no trabalho ela se acha incompetente e inconscientemente ela projeta isso em outras pessoas, começando a dizer que na verdade são os outros que são incompetentes e não ela. Mas assim, nem toda crítica ou falar mal de alguém é projeção, tá? Às vezes a pessoa simplesmente só tá reagindo de maneira mais crítica, de fato, ou só por fofoca, ou então é só uma reação genuína. Quem de fato pode dizer se aquilo é uma projeção ou não, precisa ser um terapeuta especializado e tecnicamente qualificado para lidar com aquilo, tá? Então não vai nessa de que qualquer pessoa que falar alguma coisa agora, na verdade, é algo que ela estaria falando dela mesma. Porque eu já caí nessa armadilha.
o início do tratamento com fluoxetina. Durante o tratamento. Excelente, né? Cara, assim, é incrível. Não que o medicamento, não que a fluoxetina funcione dessa forma com todo mundo. Mas o medicamento, quando bem prescrito, bem acompanhado, ele pode mudar a vida de alguém. Tá? Aquela pessoa está sofrendo e a gente retorna ela para aquele estado em que ela estava bem, que ela estava se sentindo bem, tá? Então, eu acho isso muito legal, muito legal. Fluoxetina é só um exemplo de medicamento, tem vários outros medicamentos que podem ou não ser utilizados a depender de pessoa para pessoa. Qualquer paciente em crise de depressão que procure um bom médico vai receber como primeiro conselho: seria bom que você fizesse atividade física. E aí Sim. fica o questionamento: como é que eu, em crise depressiva, que não consigo nem levantar da cama para escovar os dentes, vou conseguir ter forças para fazer uma caminhada, para ir na academia? Sim. Esse é o mistério e a mágica que ocorre no consultório, quando você e o paciente criam essa relação. Na saúde mental, a relação médico-paciente é essencial, onde o paciente te enxerga como um farol, sendo você um médico psiquiatra, da atenção básica ou um psicólogo. Fazer o paciente acreditar que é possível melhorar seu estado é um desafio, mas é o primeiro passo para ele tentar, porque senão ele Perfeito. nem vai tentar. E aí a gente pode perder esse paciente, porque a depressão é uma doença maligna e fatal. Depressão é uma doença maligna e fatal. A atividade física, de fato, tem evidência científica forte para ajudar a combater os sintomas da depressão, associado com aumento no cérebro de serotonina, dopamina, as endorfinas de maneira geral, melhora a qualidade do sono, da energia. São coisas que muitas das vezes a gente busca com os medicamentos. Mas, de fato, às vezes a pessoa realmente não consegue levantar da cama. É uma coisa bem complicado. E realmente, em quadros depressivos moderados a graves, a pessoa começa a ficar com uma lentificação psíquica, uma lentificação motora, uma falta de energia, até mesmo uma perda de motivação para fazer as coisas que fazia antes. Realmente, não é só dizer, vai para academia, faz caminhada. Às vezes a gente tem que começar com metas mais acessíveis. Hoje a gente vai levantar da cama e tomar um banho. Só. Melhoramos isso? Pronto. Agora a gente vai fazer uma caminhada de 5 minutos só no quarteirão e voltar para casa. E assim, devagarzinho, a pessoa vai melhorando e vai conseguindo atingir um estilo de vida mais saudável. Atualmente, na medicina, se admite que o tratamento de atividade física precisa ser muito bem individualizado para pessoa a pessoa. Não é só recomendar a mesma coisa para todo mundo. Primeiro, que a pessoa não vai conseguir. E segundo, que às vezes ela pode até mesmo estar se colocando em risco. E vamos ver o próximo vídeo. O escitalopram é um medicamento conhecido por ser antidepressivo, mas que na prática a gente utiliza para diversas outras coisas, como por exemplo tratar até mesmo transtorno de ansiedade. Na verdade é muito comum a gente utilizar o escitalopram, por diversos motivos. Ele basicamente vai aumentar os níveis de serotonina no cérebro e ajudar a pessoa a se sentir melhor, né? Um pouquinho mais calma, mais tranquila da ansiedade e com mais energia, disposição e até mesmo ânimo na depressão. Quando a gente começa esse tratamento, é comum o paciente nas primeiras semanas se sentir até um pouquinho mais ativado, com um pouquinho mais de energia, né? Aquele boom de serotonina costuma agir nesse sentido. No entanto, tem algumas pessoas que quando fazem o uso desse medicamento, durante as primeiras semanas, simplesmente sente sono. Às vezes ela pode ficar um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais cansada, a famosa sensação de moleza no corpo. E assim, é um possível efeito colateral, tá? Não é tão comum. Eu percebo na prática clínica isso acontecendo mais com pessoas do sexo masculino e jovens, mas pode acontecer com todas as pessoas no geral, tá? Às vezes é preciso realmente, né, ajustar um pouco a dose para a pessoa conseguir tolerar isso, mas na maioria das pessoas é um efeito colateral que tende a melhorar com o passar das primeiras semanas e fica bem tranquilo. A tolerabilidade é bem legal e o paciente melhora dos sintomas. E você, já tomou esse escitalopram ou algum outro antidepressivo que deu sono? Escreve aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que isso tenha te trazido alguma informação e até mesmo um entretenimento, tá? E até a próxima!